Boa tarde a todos os presentes. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Saúdo a mesa na pessoa da professora mestre Alda, que representa a minha orientadora e coordenadora também do colegiado. A todos os presentes, aos colegas, aos colaboradores, a minha mãe, a amiga Leila e Rafaela. Eis o meu trabalho de conclusão de curso. Sobre o título, Sala de Aula como Lugar de Encontro, experiências do ensino-aprendizagem teatro que se consolidam através da relação afetiva entre educador e educando. Professora orientadora, professora doutora Carla Meira Pires de Carvalho, da UNEF. Essa é uma pesquisa do tipo autoetnográfica e qualitativa. A autoetnográfica é aquela que o próprio sujeito pesquisador está se pesquisando dentro da atividade, do processo que ele se propõe. Neste capítulo introdutório, eu falo sobre os caminhos trilhados dentro da universidade, tanto os caminhos antes que me levaram a essa pesquisa, quanto aos caminhos que dentro da universidade me fizeram perceber o quanto isso já fazia parte da minha história ao longo de todos esses anos. Bom, os sujeitos da pesquisa. Meu estágio foi desenvolvido numa instituição estadual dentro da cidade de Jequié, que eu preferi não citar no corpo do trabalho, só nos agradecimentos, e contaram com jovens de primeira e segunda série do ensino médio, entre 15 e 17 anos. Tive como questão norteadora: qual elemento deve adotar o professor de teatro na condução do aluno-ator para seu efetivo envolvimento e desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem dos locais de encontro e criação cênica? No capítulo 2, Prática Teatral, Construção Docente, Jogos Teatrais, a importância e os ganhos desses contatos para a formação pessoal, eu vim conversar sobre a prática teatral, a construção docente e os jogos, para mim, como eles têm funcionado nessa construção do meu ser docente. E aí eu saliento, a importância que deve ser dada a essa formação docente, como os jogos vêm me acompanhando mesmo antes da universidade, quando ainda, enquanto aluna do ensino médio, eu já entendia o jogo por uma perspectiva um pouco similar com o que pontua o Huizinga, e como isso me forma, enquanto pessoa e enquanto educadora. Então, no tópico 2.1, Teatro e sua competência pedagógica, eu vou dizer que a educação hoje em dia está cada vez mais levada para o mercado de trabalho, e que isso é um problema que interfere diretamente no processo educativo, porque a gente esquece a humanidade das pessoas, a gente esquece o lado sensível que está envolvido em cada educando e também acaba cobrando muitas coisas do educador. E eles, na verdade, são sujeitos que são vítimas desse sistema. A sociedade está cada vez mais enrijecida e esquecida de sua humanidade. Então, na busca de quantificar, de dar valores, a gente acaba tratando as pessoas como um número, e a gente acaba esquecendo esse lado, que é o que tem causado tantos problemas sociais, depressão, entre outras questões, na sociedade de hoje. E eu falo do teatro, que é uma ferramenta importantíssima para ser inserida na educação, porque também tem o lado de fazer esse homem voltar a olhar para aquilo que ele é e olhar para o seu processo de humanização mesmo. E eu trago a citação para contemplar. Por que não se educar as novas gerações, evitando-se os erros que viemos cometendo? Por que, em vez de fundá-la na transmissão de conhecimentos apenas racionais, não fundá-la na criação de sentidos, considerando-se a situação existencial concreta dos educandos? Por que não uma arte-educação? No tópico 2.2, a relevância do olhar crítico sensível sobre a construção docente, eu venho falar da importância desse processo de formação. Eu até falo um pouco sobre construção, que eu prefiro chamar de construção, mas esse termo formação docente já existe. Que quando a gente vai construir uma casa, a gente precisa procurar profissionais que façam esse trabalho, porque a gente
Precisa de pedreiro, precisa de engenheiro, precisa de uma série de pessoas para autorizar essa obra. E a gente precisa fazer um alicerce, precisa levantar as paredes, teto, tudo isso. E aí eu vim dizer que se tornar professor também é como uma construção, que a gente precisa se alicerçando, investindo nesse processo, indo buscando, se reinventando, pesquisando, para que a gente tenha uma educação de qualidade. E que a gente deve levar esse processo com seriedade, porque é para a vida. Um professor, ele vai ser sempre visto como um professor pelos seus alunos, eles estão ou não dentro do lugar onde ele leciona. E que a gente deve ter esse cuidado mesmo. Claro que o professor tem direito à sua individualidade, sua particularidade, sua vida pessoal, mas que a gente seja cuidadoso nesse trato que a gente tem em sala, para também esse cuidado, né, da relação lá fora. E aí eu trago uma citação para contemplar. A formação de professores ganharia muito se inspirasse junto dos futuros professores a mesma obstinação e persistência que os médicos revelam na procura das melhores soluções para cada caso. Então, é dessa maneira que eu tenho me cobrado no meu processo de formação, de que eu invista na minha prática, no meu estudo, na minha entrega em sala de aula aos meus alunos, dessa maneira, como se eu entendo que a maneira como eu trato, como eu lido os conteúdos e tenho minha relação com eles, interfere diretamente no futuro deles, porque o professor é, de alguma maneira, formador de opinião, ele vai ajudar o aluno no seu desenvolvimento, né? Ele está ali para ajudar a nortear. Logo, é preciso ter um cuidado e essa delicadeza, como os médicos fazem tudo o possível, fazem um juramento de que eles vão salvar vidas. No tópico 2.3, jogos teatrais como aliado na prática pedagógica, construção da afetividade, aí eu inicio falando desse meu amigo que eu já citei, de que no ensino médio, ele falava, toda vez que eu ficava chateada, ele falava, a vida é um jogo. Isso muitas vezes me ajudou a equilibrar a minha mente, porque a gente sabe que jogo tem regras, que a gente tem que respeitar a figura do outro jogador, que a gente tem que saber se articular e se posicionar, e a gente só consegue vencer se a gente souber driblar as dificuldades. Então, quando ele falava isso para mim, ele vinha com todo um conteúdo por trás, e eu comecei o meu capítulo falando dele, né? Não citei mais o nome, mas falei dessa figura, e depois eu falo que uma citação de Huizinga, né? De que é muito cômodo dizer que jogo é tudo que a gente vive no mundo, mas que eu não ia me deixar de ater a que jogo também está presente na vida e de que pode estar em tudo. E aí coloquei essa citação, né? O jogo lança sobre nós um feitiço, é fascinante, cativante, está cheio das duas qualidades mais nobres que somos capazes de ver nas coisas, o ritmo e a harmonia. E eu falo também dos jogos por estar presente em todo o processo formativo dentro da graduação. Todos os espetáculos dos quais eu participei atuando dentro da graduação tiveram, de alguma maneira, os jogos inseridos, quando não na sala de ensaio, na própria cena. Aí eu cito os dois primeiros espetáculos, que foram espetáculos jogos, dirigidos pelo professor Roberto em memória, e os dois outros, que um teve na sala de ensaio jogos, e o último teve para articular algumas cenas, apesar de que era um espetáculo mais pouco realista. Então, terceiro capítulo. A pertinência da afetividade no ensino-aprendizagem em teatro. Esse é, acho que, o cerne mesmo da minha pesquisa, porque tinha uma necessidade muito grande de falar da afetividade nesse processo, tanto de formação quanto nesse processo de professor e aluno, em sala de aula, no ensino-aprendizagem, né? E aí, pode passar. Nesse tópico 3.1, ensino-aprendizagem, uma via de mão dupla, eu vim dizer que o processo de ensino-aprendizagem acontece tanto para professor quanto para aluno. Ele, quando ensina, acaba aprendendo também com o seu aluno. E a gente vê isso muito real nas nossas aulas em teatro, quando a gente vai para a sala, propõe uma coisa, e aí, às vezes, a gente está imaginando uma realidade, e o aluno vem lá com aquela realidade 1001 que a gente não tinha pensado. Fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, para dizer que ninguém está isento
de aprendizado. Pelo contrário, todo mundo aprende com todo mundo e o professor ele está ali para colaborar, mas também ele está ali para aprender com o seu aluno. Aí eu falo da questão atual da educação e as influências do sistema. Eu falo que, querendo ou não, o sistema educativo ele meio que boicota um pouco essa relação aluno e professor, porque por uma série de burocracias, por falta de verba, por falta de recursos, por falta de espaço para a gente desenvolver nossas práticas, uma série de fatores que acabam atrapalhando um pouco que esse trabalho seja efetuado. No entanto, eu trago uma citação de Freire, que é aí que começa a nossa luta, que a gente não deve ser parado nem barrado com esses empecilhos para que a gente não acabe também contribuindo com o sistema, né? E falo das etapas do desenvolvimento humano vinculadas ao processo de ensino-aprendizagem. Eu trago Henri Wallon, que fala das etapas do desenvolvimento humano, de 0 anos até a puberdade. Claro que tem as idades mais avançadas, mas essas etapas são essenciais para a formação e desenvolvimento da criança. E aí eu trago essas etapas para dizer que, tendo conhecimento dessas etapas, o professor pode usar isso ao seu favor quando ele entende o comportamento dessa criança, dessa idade até essa idade, dessa maneira. Então, ele não está de mãe, ele não está de capricho. É da idade dele fazer isso aqui. E também trago a diferenciação de emoções e de afetividade, que emoção é tudo aquilo que diz respeito à esfera física, né? Que, estou muito emocionada, estou com batimentos cardíacos, estou com as mãos suadas, estou sem voz, isso é emoção. E as outras coisas são afetividade. A aprendizagem ocorre concomitantemente para educadores e educandos, que foi algo que eu iniciei falando, né? Ambos aprendem um com o outro e vice-versa. Tópico 3.2, relação educador e educando, afetividade como alicerce. Aí, eu pincelo mesmo, agora. A afetividade favorece o trabalho do professor. Sim, porque se você trabalha com pessoas que são generosas contigo, isso facilita seu trabalho. Se você trabalha com pessoas que estão o tempo todo colocando impedimentos para as coisas que você faz, você vai ter que ficar rebuscando e rebuscando e rebuscando cada vez mais em você. Então, eu pontuo que é importante ter afetividade não só para facilitar o teu trabalho, mas porque é importante você viver bem com as pessoas que você vai estar todos os dias por um bom período. A afetividade não desmerece a ética, a seriedade e a lisura do processo educativo. Aí eu coloco esse tópico por conta de uma citação, também de Freire, que eu coloquei, de que a afetividade, ela não tira a seriedade do processo. Eu não vou pontuar um aluno pela menor ou maior afetividade ou carinho que eu tenho por ele. Eu vou ser ético, mas eu tenho que buscar ter uma relação prazerosa. A afetividade torna o processo mais pleno e eficaz. E esse tópico eu defendo especialmente por minha causa, porque todas as vezes em que um processo educativo eu tive uma relação mais afetiva com os educadores, isso ficou muito mais tranquilo para mim. O entendimento de tudo que estava sendo exposto ficava muito mais tranquilo para mim. Vinha muito melhor. E aí trago uma citação para contemplar. Essa abertura ao querer bem significa de fato que a afetividade não me assusta, que não tenho medo de expressá-la. Significa a maneira que tenho de autenticamente selar meu compromisso com os educandos numa prática específica do ser humano. Se eu trato com gente, eu não posso chegar em sala de aula e ignorar que aquela pessoa tem problemas, que aquela pessoa pode não ter se alimentado, pode ter tido problemas em casa e que por algum motivo está reagindo daquela maneira ao que eu estou propondo. Então, tem uma série de fatores, né? Tanto do professor quanto do aluno. Capítulo 4. Caminhos da experimentação, docência e construção. Nesse capítulo eu venho falar da experiência que eu desenvolvi no estágio. Então eu inicio esse capítulo falando desse processo, de como eu enxergo a figura do professor, de como eu tenho buscado ser esse profissional da educação, o zelo e o respeito que eu tenho com isso. Aí eu torno a citar agora autores de teatro que desenvolvem o seu trabalho
tendo essa preocupação de como ascender o seu ator em cena. Aí eu cito Stanislavski, eu cito Eugênio Barba, eu cito uma série de autores de teatro que eles buscaram um método deles para poder desenvolver junto aos seus atores. E que isso pode ser totalmente aprendido por nós nas nossas práticas. 4.1. Professor, sujeito de transfiguração poética, o intangível alcance da sua prática. A palavra docente tem um alcance infindável, logo sua prática não pode ser despretensiosa. Que é dizer, bom, eu não sei os resultados a minha prática vai gerar nos meus alunos. Isso não quer dizer que eu não deva dar o melhor de mim nas minhas aulas. Logo, é mais ou menos isso que eu pretendo defender nesse capítulo. E falo até de que, às vezes, um processo é iniciado por um professor e quem vai colher o resultado daquele processo é um outro professor lá na frente, e que a gente deve ser isso, né? Zeloso. E cito: e porque lido com gente, não posso recusar a minha atenção dedicada e amorosa à problemática mais pessoal deste ou daquele aluno. Que é o cuidado que eu já vinha dizendo durante todo o trabalho, né? Que eu sou professor e eu lido com gente. Logo, eu tenho que tratar as pessoas, com sentimentos e com tudo que elas são. Revisitando o estágio. Bom, pode passar. Durante os dias que eu passei lá no colégio, né, eu fui convidada pela equipe de coordenação pedagógica a desenvolver um projeto e apresentar para o núcleo dos professores da escola. E aí, depois disso, eu comecei as minhas práticas. Tiveram muitas questões durante esse período, porque além de eu estar com problemas de saúde, fazendo tratamento e indo com transferência para Salvador, para terminar o meu tratamento lá, eu estava na escola, pegava alunos do turno, dava aula para alunos do turno matutino no vespertino. O estágio 2 é um estágio que se desenvolve na escola em caráter de oficina. O nome da disciplina do currículo de 2010 é estágio supervisionado 2, com encenação prática de montagem, que eu acho que já é diferente nas turmas subsequentes, o nome da disciplina. E a gente desenvolve em caráter de oficina no turno oposto. Então eu peguei alunos da manhã e lecionava à tarde. E tinha muita troca de sala. Marcavam uma sala para mim e às vezes aparecia uma atividade de ciências de outra disciplina e eles encaixavam naquela sala porque essa sala era mais adequada. Mas isso não foi motivo para desistência. Pelo contrário, os meus alunos foram muito parceiros, eles me ajudaram bastante nesse processo. Eu era afetiva com eles e eu recebia isso em troca, né? E aí eu estou mostrando para vocês algumas das aulas, alguns dos momentos que nós passamos juntos. Eu falo do processo de estreia, né, que a gente teve aqui. Eu fiz a apresentação no Ali Salomão, aqui na UESB. Ultimação e devir. Aqui eu faço as minhas considerações e falo dos resultados, né? Eu digo que apesar de tudo o que aconteceu durante o estágio, consegui perceber que sim, a afetividade fez toda a diferença no meu processo, que foi inclusive a afetividade que me ajudou a chegar até o final, porque tinha momentos que eu falava assim, gente, é sério, eu posso deixar isso para fazer depois, eu preciso cuidar da minha saúde. Mas meus alunos, Thiago está aqui, a testemunha, sabe que eles me ajudavam muito, eles falavam, calma, vai dar tudo certo, a senhora vai conseguir, a senhora é muito forte. Então, eu consegui levar adiante porque eles me ajudaram muito. E a escola também era muito receptiva nesse quesito. Apesar de que tinha algumas pessoas em que eu tinha que me reportar que eu acho que tinha um certo preconceito, falava assim, é pró de teatro. Mas os meus alunos me fortaleceram bastante, então o resultado foi muito bom, eu gostei muito e só tenho mesmo a agradecer. Algumas das minhas referências, porque não couberam no slide de todas, e eu agradeço a todos.